Vamos ler com a ajuda de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante dos seus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, e convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após nossas imaginação andaremos e faremos cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas e frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incensos, vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aprainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as coisas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem os conselhos dos sábios, nem a palavra do profeta. Vinde e firamos com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contende comigo. Porventura pagar-se-ão mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar do seu bem, para desviar dele a tua indignação. Portanto,
entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas os seus maridos, seja ferido de morte, e os seus mancebos ferido a espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas palavras, quando trouxerem esquadrões sobre eles. De repente, portanto, cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos seus pés. Mas tu, ó Senhor, sabe todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoem a sua maldade, nem apague o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Estes versos, irmãos. Amém. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, homem escolhido por Deus, separado por Deus, era a voz de Deus entre a humanidade. Hoje nós temos uma facilidade grande. Nós queremos ouvir a palavra, nós vamos na igreja e Deus fala por sua palavra, nos orienta, nos adverte, nos prepara. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, naquele tempo não era escolhido um homem, e este representava a voz de Deus entre o povo. Então Jeremias, ele era um homem escolhido por Deus, era um homem que Deus o abençoou, separou ele para esta grande obra. Não é fácil, irmãos. Jeremias foi muito perseguido, muito maltratado. Jeremias foi levado perante reis. Jeremias foi odiado, foi maltratado, foi preso, foi colocado no cepo. Glória ao nome do Senhor. Mais avante aqui nós vemos, irmãos, que Jeremias foi colocado no cepo, irmãos, e ele naquele momento mais difícil, ele ainda dirigiu uma palavra contra aquele homem. Disse para ele: você está fazendo isto comigo, mas a tua casa tornará um monturo, como se dizendo, haverá destruição na tua casa. Você está mexendo aonde não deve mexer, tu está colocando a mão aonde não deve colocar, tu está espancando quem não deveria ser espancado. Então, meus irmãos, Jeremias vinha debaixo de luta, de sofrimento, e chegou um momento que Deus apareceu para ele, porque todo ser humano é carne, todo ser humano sente, muitas das vezes sozinho, desprezado, muitas das vezes